Oi meus amigos, Vanusa Mendes, e eu trouxe um conteúdo hoje um pouco polêmico talvez, mas eu vou falar de alguns erros que eu percebo que advogados cometem ao iniciar na advocacia previdenciária. Então, vou falar, se você não concordar comigo não tem problema, tá? Mas eu acho que é importante ressaltar que esses erros podem custar aí ao segurado o indeferimento do seu benefício e até uma improcedência numa ação. Então nós, como previdenciaristas, queremos sempre fazer o nosso melhor. Eu creio que é assim com você também. Eu creio também que esse erro você não comete. Mas vamos lá, quais são os erros que eu percebo na advocacia previdenciária? O primeiro deles é o erro que é comum em todas as áreas, não é só na advocacia previdenciária não, tá? Que é o erro de achar que dá para advogar no que quer que seja com modelinho de internet. E não dá, tá? Cada vez mais o direito exige, e eu vou falar agora do previdenciário, o direito previdenciário que tem mudado muito nos últimos anos, o direito previdenciário que exige o conhecimento da legislação da época do fato gerador e pode causar um prejuízo imenso ao segurado utilizar de peças prontas da internet sem a cautela. Não é que eu sou contra modelo, eu tenho modelo, banco de modelos meu, óbvio, não é como você vai redigir peça por peça, mas é um modelo simplesmente sem conhecer do direito material, sem conhecer do direito processual, sem conhecer como pensa a jurisprudência. Isso é um tiro no pé e pode causar um grande prejuízo ao segurado, né? E eu falo do segurado, obviamente, também em termos de honorários, tá? Tomar uma improcedência por um erro crasso, às vezes o procurador mesmo do INSS, em pé, eu já vi isso, em contestação, vai lá e toca na ferida, no equívoco que foi cometido. O aluno já trouxe para mim, e isso então a gente pode evitar ao ajuizar uma ação. Primeiro, você não precisa ser o expert, mas estudar aquele direito que foi lesado, aquele indeferimento, e então fazer com segurança. Usar o modelo, sim, mas usar com segurança, tá bom? Segundo erro que eu percebo, deixar de investir em um programa de cálculo. Como é comum, qual programa de cálculo a senhora usa? Qual programa de cálculo? Nós precisamos, se vamos atuar na área previdenciária, ter um programa de cálculo. Muitas pessoas advogam em várias áreas e aí não querem investir num programa de cálculo. Mas há um equívoco muito primário aí. Todo cálculo, principalmente depois da emenda constitucional 103, todo cálculo, seja um cálculo de benefício concedido, seja um cálculo de liquidação num processo, é imprescindível refazer os cálculos do INSS que contém muitos erros, tá? Só nos benefícios concedidos, muitas vezes dá uma revisão por causa de erros cometidos pelo INSS. Então, invista, não é tão caro. Há programas de cálculo que com assinatura mensal. Também há programas de cálculo dos institutos brasileiros, tanto do IBDP quanto do IEPREV, que são bons programas de cálculo. O importante é você conhecer a sistemática, não é imprescindível conhecer os números, mas é imprescindível conhecer a sistemática do cálculo para assim então alimentar o programa de cálculo. Alguns programas se alimentam direto do Cadastro Nacional de Informação Social, então nem alimentar precisa. Então invista num bom programa de cálculo. O que mais? Desprezar o processo administrativo. E quando eu falo desprezar o processo administrativo, muitas vezes eu estou falando de advogados também que não militam comumente na área previdenciária. O advogado que já milita na área previdenciária sabe da importância do procedimento, do processo administrativo, do embasamento desse processo administrativo, fundamentando eventualmente uma ação judicial. Então, nós devemos aprender o processo administrativo. Muitos direitos são conseguidos na esfera administrativa. A Junta de Recursos e o Conselho de Recursos possuem ótimas decisões pautadas na lei, pautadas na Constituição. Então, vale a pena investir no processo administrativo. Lembrando que o único caso que eu não recomendo que você recorra na esfera administrativa é no caso de benefício por incapacidade, haja vista que quem vai analisar esse indeferimento, no caso de
não reconhecimento de incapacidade, deixo claro, tá? Acho que não é vantajoso quando não se reconhece uma incapacidade recorrer, porque quem vai analisar são peritos também lá da junta de recursos, tá bom? Que não vão desdizer o que o seu amigo disse, que o outro profissional disse, tá? Agora, no caso de, porventura, não reconhecimento de qualidade segurado, carência, aí sim é possível recorrer administrativamente, mesmo nos casos de benefício por incapacidade, tá bom? Então, são 3, eu visualizei 3 erros comuns, pode ter mais, pode ter menos, mas acho que fica a dica para a gente poder fazer uma advocacia de excelência, né? O advogado que quer atuar hoje, quanto mais ele tiver um nicho de atuação, melhor ele estará no mercado, melhor preparado, e ele vai ser conhecido então por ser especialista naquela área e não um clínico geral. Um grande abraço para você e até!